Shalom, pessoal! Muito shalom para vocês no Shabbat de Pessah. Então, Hag Pesach Sameach, uma feliz festa da celebração do pulo de Deus, porque Pesach é pular. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Sami, Shalom, espectadores do canal Israel no Caminho e Hag Sameach. Muito Esse. bom. Pessoal, Pesach, pular. Então, é uma festa onde a gente pula a sequência das leituras da Parashot para simplesmente ler trechos específicos da Torá com relação a Pesach. Então, Êxodo capítulo 12, de 1 ao 14, o capítulo 33, versículo 12, depois o capítulo, aliás, desculpe, 33, 12 até 34, 26, Números 28, de 19 a 25, e Deuteronômio 18, de 1 a 8. A Haftará, temos Isaías 53, do 4 ao 7, Hebreus 9, de 8 a 28, e, adicionalmente, os Salmos 113 até o 118. Bastante leitura para um dia de sinagoga, né, pessoal? Mas é exatamente isso que nos foi dado pelos sábios, pelos Hachamim, para manter nesse tempo. Eu queria começar contando para vocês de que Êxodo 6, ou seja, antes do evento do Pêssar, Deus tem uma conversa com Moshe e diz: Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou Adonai e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Gente, é muita promessa num único versículo, aliás, são três, mas é muita promessa num único texto, né? Agora, eu só queria perguntar: você acredita que Deus é fiel? Se você acredita que Deus é fiel, ele prometeu, vai cumprir. Então, ele simplesmente diz: Eu quero vocês para serem meu povo, me deixem ser seu Deus. E aí ele faz maravilhas de uma maneira sensacional, até que o Faraó finalmente diz assim: Ah, sabe o que que é, Moisés? Parece que o teu Deus é bom. Ele deu 9 pragas, acabou com todos os nossos deuses, mas ele não vai tocar nos meus primogênitos. Ah, Faraó, espera um pouquinho. Você mandou matar os filhos dos Bene Israel, dos filhos de Israel, e você não quer a compensação? E Deus faz essa praga. Mas a proteção, a salvação que Deus dá ao seu povo é através do sacrifício de um carneiro, numa situação especial, tem que ser um carneiro totalmente puro, de um ano. Uau! Ou seja, já começa a maravilha. Se são 600 mil vidas que saem, aliás, 600 mil homens que saem do Egito, tinha que ter pelo menos 600 mil cordeiros de um ano, livres de defeitos. Já começa com uma maravilha. Mas eu vejo aqui uma coisa que eu conversava com o Ivani agora há pouco. Deus sabia quem era e aonde estava cada um dos seus, mas ele queria saber como é que está a obediência de cada um de nós. E aí onde vem então a necessidade deste sangue cobrindo todos os portais dos filhos de Israel, a descendência de Jacó. Agora, pessoal, a Torá também, além de contar as coisas, ela faz uma colocação muito interessante em Êxodo 12. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, vocês seguirão celebrando esta cerimônia. Agora, esta cerimônia é o Pêssar. Não é toda aquela coleção de coisas que se repetem, aonde se perde a maravilha que aconteceu nessa noite. E a maravilha que aconteceu essa noite é que, em função de um sacrifício de sangue, um corban perfeito, o povo foi salvo. É essa direção que a gente está caminhando, Ivani?
É essa direção, né? Que maravilha saber que Deus estava providenciando as coisas para que a salvação viesse, né? A salvação, a, ficasse livre da morte, né? Através do sangue do Cordeiro lá. E depois ele aumenta isso tudo. Mas E eu deixo depois você contar. aumenta isso tudo. Eu deixo você contar a história. Depois dizem que nós, os idosos, temos histórias para contar. Fui convidado a contar uma Ah, história. Realmente, os corbanotos, sacrifícios, eles são explicados mais adiante no livro de Levítico, mas aí Deus faz uma coisa ainda mais interessante, porque lá em Malaquias, principalmente o primeiro capítulo de Malaquias, e Malaquias é o último livro do Tanakh. A partir de Malaquias, nós temos o Brit Hadashah, a nova aliança. Mas Malaquias diz de uma maneira muito clara: vocês, Coanim, não fizeram aquilo que eu mandei fazer. Vocês se desviaram, não respeitaram as minhas instruções. Vocês não cumpriram os meus mandamentos. Em outras palavras, encerra-se Malaquias e são 400 anos onde nós não temos nenhum profeta. E aí temos o advento de Yeshua. Então, tem que passar no nosso entendimento uma verdade, que é o seguinte: o povo desrespeitou o acordo que Deus deu para eles no Har Sinai, no Monte Sinai. Quebrou todas as oportunidades de servir a Deus. E aí, então, o advento de Yeshua é mais ou menos assim uma nova pré-informação. O que eu quero dizer com uma pré-informação? Nós vimos uma maravilha feita através de um cordeiro. Nós vimos o povo se desviar, apesar de ter recebido de boca do Eterno, no Monte Sinai, os mandamentos a cumprir. Eles se desviaram. Deus quer resolver a situação que nos traz Yeshua HaMashiach. Aí vem uma situação, e eu queria que a Ivani entrasse nisso com muito carinho, porque logo depois de Yeshua, Deus permite a destruição do templo e permite a perda das genealogias, ou seja, Deus tinha criado uma solução. Não é isso, Ivani? tinha criado uma solução para todo mundo, não é? Então, o- a morte e ressurreição de Yeshua traz, além de um pacto mais abrangente, que envolve, né, judeus, gentios e, e todos que o aceitam, né? Esse novo pacto, é, além dessa abrangência, traz também uma profundidade maior que faz, que sai, vai além da questão só do externo, né, de reconhecimento externo, vem até uma abrangência interior mesmo, né? Não é mais só falar do que fez e falar de novo da Páscoa, mas de Pêssar, mas é uma coisa de interiorizar o seu significado. Mas, assim, é muito mais. Quando vem a Páscoa com Yeshua, quando vem Pêssar com Yeshua, a gente, ela parece que cai tão bem assim quando a gente vê o primeiro Pêssar lá no Egito e tudo que o povo passou no deserto. É como se fosse um passo a passo para a gente entender aquilo que Yeshua fez de uma maneira tão simbólica e abrangente mesmo, não é? Então, você tocou no ponto mais importante. Lá em Deuteronômio, Deus olha para o povo e diz assim: vocês são um povo de dura serviço. Por que Deus faz essa afirmação? Porque o povo recebe todos os mandamentos, ouve da voz do Eterno as instruções, mas eles já saem murmurando. Então, quando eles começam a murmurar,
a gente percebe que não houve uma transformação interior dessas Interior. pessoas. E como não houve uma transformação interior, todos aqueles korbanot que são feitos no templo, no Mishkan, primeiro no Mishkan, depois no templo, eles, não é comigo, esse sangue não é meu, esse sangue era do bode, do cordeiro, e não me afeta. Mas Deus não é isso que ele quer. Deus quer que nós circuncidemos o nosso coração. E aí, então, quando nós vemos de que o nosso coração de pedra tem que ser trocado por um coração vivo, é que nós entendemos que aquilo que você está dizendo, arrependimento, e é uma Isso. palavra complicada. Eu, muitas É, vezes, eu paro diante do espelho e digo, Sami, você pisou na bola, você se desviou do alvo, você pecou. E depois de tantos anos conhecendo Yeshua, às vezes me impacta. Sim, verdade, eu sou pecador, né? Então, eu é, acho de que o que você colocou, Ivani, é exatamente a grande verdade. Como é que nós precisamos nos arrepender para que o Pêssar passe a fazer sentido? O Pêssar não é somente o Seder, aquela sequência de coisas que nós lemos em família. Pêssar, na verdade, é lembrar aquela noite, porque é aquela noite que tira o povo da escravidão para a liberdade. Mas se você deixar, como você bem colocou, Ivani, somente a libertação da escravidão, nós continuamos no peso da escravidão. Somos escravos do pecado. E quando a gente se escraviza pelo pecado, porque você não tirou o pecado do teu caminho, você voltou para o Egito. E lembre que o significado da palavra Mitzrayim, em hebraico, Egito, é de estreiteza, de incômodo. E esse é o peso do pecado que a gente carrega. E nós poderíamos viver com folga esta realidade se nós entendermos de que Yeshua é a salvação. Ah, mas é que teologicamente é porque a tradição. Gente, eu não quero discutir nem teologia nem tradição. Eu respeito a tradição, eu respeito a teologia, mas tem um fato. Hoje, em nossos dias, sem Yeshua, o que que a gente faz com o nosso pecado? Nem Yom pois Kippur é. nós podemos celebrar, porque não temos um Cohen descendente de Arão. Se perderam as genealogias, não tem o Mishkan, não tem o Beit HaMikdash. E aí, Vani? Deixou de ter forma para ficar interiormente, né? Ficar tudo interior. Mas sem falar de peça no Egito, dessa saída, a gente não entende mesmo a necessidade de se arrepender, de confessar e de receber, né? Aceitar ah, o sacrifício de Yeshua como o cordeiro lá de trás, mas é um cordeiro interno mesmo, né? Um cordeiro que vem eh, do céu. Pessoal, nós não queremos contradizer nenhum dos textos bíblicos, mas se vocês considerarem somente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia do Tanakh, nós temos a revelação de Deus. E se Deus deu alguma informação através de um fato, como o fato dele pesar, pulou as casas onde tinham os umbrais com sangue, nós entendemos de que ele prenunciou, houve um aviso, houve um spoiler, como se fala, né? Aonde eu vou fazer alguma coisa melhor do que isso. E Deus faz através disso. Então, aquilo que a gente gostaria de compartilhar com vocês neste Pêssar especial é que você pare para pensar no sentido verdadeiro desse Pêssar, da libertação que Deus deu, como ele prometeu. E eu queria ser chato em repetindo o que ele prometeu fazer para ver se ele realmente cumpriu aquilo que ele disse que iria fazer, né? Porque É, nós podemos olhar e dizer, ah, mas não aconteceu. Então vamos lá, Êxodo 6 começa dizendo: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou Adonai e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Ok, quais são as cargas do Egito? Naquele momento da escravidão, hoje, o peso do pecado pelo Mizraim, aquele negócio complicado. Então, por isso que ele nos livra da servidão, mas também vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Nesse momento, Deus tirou
o povo com o braço estendido e grandes manifestações de julgamento. Ele simplesmente fez 9 maravilhas e depois livra o povo pelo sangue nos portais e ainda faz atravessar o povo pé enxuto andando no mar. Se isso não são grandes maravilhas e braço estendido, eu não sei o que seria capaz de nos impactar para que possamos ter um ponto de reflexão e aproveitar este Shabbat de Pesach para entender as maravilhas que Deus preparou para nós. O que você gostaria de completar com isso, Ivani? Eu queria completar falando que como assim e que agora essa libertação, como você falou, essa libertação não precisa ser repetida, né, todo ano, mas precisa ser lembrada todo ano, todos os dias e tudo mais. Então ele oferece esse perdão que fica para sempre né, e não um sacrifício que precisa sempre ser feito, porque ele fala assim, se pôs em João 8:36, para lembrar também essas passagens da Bíblia, diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que a gente sempre lembre, né, Sami? Pensa, dá para a gente lembrar sempre dessa passagem, desse perdão que vem, desse perdão que vem de uma vez por todas, quando a gente aceita Yeshua, né? É isso aí, pessoal. Como eu disse, tem bastante assunto de reflexão neste Shabbat de Pesach. Então, só nos cabe dizer Shabbat Shalom, Hag Pesach Sameach. Muita alegria no teu Pesach. Estamos livres também do peso do pecado. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom.